Olá, paz do Senhor a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e eu continuo declarando e profetizando sobre a sua vida. Se não está, vai ficar, em nome de Jesus. Vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de incertezas e muitas vezes nós falamos de Deus, lemos a palavra de Deus, cremos em Deus e dizemos que depositamos a nossa fé em Deus, até oramos a Deus, mas nós de fato reclamamos mais, maldizemos mais, estamos mais preocupados com tantas coisas que não deveríamos, do que realmente crer e acreditar que Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias, como Ele fez uma promessa até a consumação dos séculos. Temos pregado e visto, ouvido, um evangelho de promessas, um evangelho de coisas, um evangelho de Deus vai te dar, um evangelho Deus vai derramar a bênção, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E eu tenho sido um pouco crítica a respeito destas pregações, porque Deus já te abençoou, Deus já te deu o melhor que Ele tinha, Deus já guarda você todos os dias, Deus já te torna mais que vencedor por intermédio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então nós temos vivido um evangelho de prosperidade, de dar não, somente de receber, dar, nós não queremos dar nada, mas um evangelho de prosperidade e de ouvir aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, e nem sempre é assim. O evangelho, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que está na igreja, aquele que busca Deus de qualquer outra forma, tem uma vida cheia de empecilhos, de obstáculos, de caminhada difícil, de dias muito turbulentos, de circunstâncias difíceis de caminhar, de trilhar um caminho cheio de cactos. Eu digo que uma plantação de rosas, se você olhar lá por cima, ela é linda porque as rosas aparecem, mas se você caminhar pelo meio da plantação, é cheio de espinhos nela e fere, machuca, dói. E essa é a nossa caminhada. Você vai viver isso. Não estou aqui para dizer que você só vai viver isso. Você vai viver momentos bons também, mas você vai viver momentos difíceis, sim. O importante é saber o que é a parte de Deus e o que é a sua parte. Para isso, eu quero usar um texto que eu já preguei ele várias vezes, que eu gosto muito deste texto, mas nesta manhã Deus me deu uma visão diferente daquilo que eu já preguei. Está lá em 2 Reis, capítulo de número 4, e diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele disse: Então vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos vazios, e não poucos, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Até aqui. Veja bem, esse texto é um texto muito bonito em que Eliseu, o profeta Eliseu, aumenta o azeite da botija de uma mulher que é viúva e que o marido deixou muitas dívidas. Então, as pessoas que o marido devia foram lá buscar os filhos dela para pagamento da dívida. E então ela vai até o profeta e ela fala assim: olha, isso está acontecendo, o meu marido, ele cria no teu Deus, né? E agora o que está acontecendo
é isso, estão querendo levar os meus filhos. Ele fala, o que você tem? Primeira coisa que eu vejo aqui neste texto é que nós ficamos reclamando as nossas dores, as nossas aflições, falando das nossas dificuldades para todo mundo. Todo mundo fica sabendo. E ainda a gente faz cara de piedade. A gente faz aquela cara de tô necessitado, tô precisando. Meu querido, minha querida, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de impossível. A Bíblia diz assim que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O que nos falta muitas vezes é prosseguir em conhecer a Deus todos os dias. Mas como é que eu conheço a Deus? Através da oração, através da leitura, da meditação da palavra. Então, a primeira coisa é pare de resmungar as suas dores para as pessoas. Eu passei momentos muito difíceis. O momento mais difícil da minha vida, não houve momento mais difícil na minha vida do que a perda da minha mãe. A maior dor da minha vida foi perder a minha mãe. A maior dor da minha vida foi entender que aqui nesta terra, neste plano terrestre, eu nunca mais vou ver a minha mãe. Mas a minha alegria é saber que num plano vindouro eu vou vê-la. Mas isso não tira e não diminui a minha dor. Hipocrisia das pessoas, aqueles que dizem e que acham que perder alguém que você ama, e as pessoas falam, mas que você tem que saber que o crente, ele se alegra porque verá na glória esta pessoa. Irmãos, isso não diminui em nada. A certeza que eu tenho que eu vou encontrar lá na glória é a minha alegria, mas a dor que eu sinto pela saudade, pela falta, isto não vai diminuir. Isto vai continuar, isto vai perdurar na vida, a saudade que se sente, uma lembrança, uma foto que ao mesmo tempo traz alegria, mas traz o choro entalado na garganta. Então você vai passar sim momentos difíceis, circunstâncias difíceis, mas você não precisa sensacionalizar tudo isso. Você não precisa comentar com todo mundo. Você só precisa falar com Deus. Você precisa entender isso, que a fonte direto para consolo da dor, para a cura da ferida, não está nas pessoas. A cura da dor, a cura da ferida, o bálsamo de Gileade que vem sobre você, ele está em Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo com este texto é você buscar o consolo necessário no dia da dor, no dia da angústia, na fonte correta. Você não precisa que as pessoas te vejam como coitado e como coitada. Você só precisa levar a Deus o teu choro, a tua lágrima. E ainda que o choro venha e as palavras não consigam sair, o Espírito Santo está com você para poder traduzir a Deus os seus gemidos inexprimíveis. No decorrer do texto, ela vai até a fonte e ela diz, eu não tenho nada além de botijas vazias, um pouquinho de azeite. E aí o profeta Eliseu diz assim, então vá aos teus vizinhos e pede botijas emprestadas. Existem coisas que é a parte de Deus, existem coisas que é a sua parte. Não adianta você ficar parado, lamentando, chorando, reclamando, sensacionalizando. Não adianta você ficar falando para os vizinhos, para os irmãos, ligando, postando no Face, no WhatsApp e em qualquer lugar. Não. Tem coisas que é a parte de Deus, mas tem coisas que é a sua parte, é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade de buscar botijas é que vai determinar o quanto Deus vai depositar na botija. Deus pega 5 pães, 2 peixinhos e faz o quê? Ele alimenta uma multidão, mas precisaram trazer os 5 pães e 2 peixes.
Aqui há uma botija e um pouco de azeite. E o que vem da parte de Deus é: pega botijas emprestadas, não poucas. Nós falamos, uma ou duas tá bom, e reclamamos que só uma ou duas fica cheia. Querido, entenda uma coisa: Deus tem muita coisa para derramar. Deus tem uma fonte que jorra água infinita sobre você. Não para de jorrar em nenhum momento. A questão é quando nós achamos que já tá bom. E quando nós achamos que já tá bom, é aquilo que nós temos. Não cesse de buscar botijas. Não cesse de pedir botijas emprestado. Não cesse de fazer a sua parte. Continue crendo, continue confiando, continue buscando, continue falando com Deus, continue lendo a palavra, continue se alimentando do pão que nos alimenta todos os dias, continue bebendo da água da vida, continue respirando Deus, continue caminhando com Deus, não pare em nenhum momento. Momentos difíceis estão aí, eles vão chegar até você, mas faça a sua parte. Fazer a sua parte vai fazer toda a diferença no resultado que você está buscando. A Bíblia diz assim que ele dá uma instrução, faz tudo isso, mas fecha a sua porta, faz em secreto, não precisa mostrar para todo mundo, falar para todo mundo, né? Fecha a sua porta e começa a deitar. A Bíblia diz assim que o azeite não cessou, o azeite parou. Ele parou porque o que tinha era uma quantidade de botija, então não dava para colocar mais. Mas o azeite estava lá para ser derramado mais e mais sobre a vida daquela mulher e dos filhos dela, para que as dívidas fossem pagas, para que as coisas houvesse alimento, para que as coisas ficassem em paz. Então, hoje eu venho aqui lhe dizer uma coisa. Amado, faça a sua parte e deixa que o resto é com Deus. Não reclame. Postei esses dias nas minhas redes sociais dizendo o seguinte: o que entra na sua cabeça vai ser o resultado que você tem. Aí tá lá uma caçambinha de lixeiro, aí tá lá escrito, olha lá na caçambinha o que tá escrito, e aqui tá saindo o número 2. Então, para de alimentar a sua mente com o que não vai edificar a sua vida. Se você tá parado, aproveita o momento parado para se especializar, para estudar. Tem tantos acessos na internet gratuito que você pode se melhorar a sua qualidade profissional, para que no tempo oportuno a porta que seja aberta seja uma porta ainda maior do que aquela que você tem esperado. Se você porque você perdeu um ente querido, eu também perdi. Vai fazer um ano, dia 21 de setembro, vai fazer um ano que a minha mãe faleceu. Ainda dói, ainda eu choro, ainda causa uma angústia. Mas eu consigo chegar e falar: Deus, me ajuda, esteja comigo, me fortalece. Me dá um ânimo novo, uma esperança nova, e eu choro, e no outro dia, o dia amanhece, e a vida em mim, e eu entendo que porque a vida em mim, o propósito que Deus tinha com a vida dela acabou, mas o propósito que Deus tem com a minha vida ainda não acabou, ainda Deus tem coisa para fazer. Então, se Deus tem coisa para fazer, tô aqui. Esta é a palavra de hoje. Se você não me segue ainda lá no YouTube, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. Quero deixar, finalizando aqui, uma palavra. Alguns dias atrás, algumas pessoas cogitaram o fato de que a Simone ia abrir uma igreja. Fato ou fake? Fake, irmãos, fake. Não quero abrir nada. Não quero abrir igreja. Eu quero, assim que eu puder, que eu pego os cultos online por enquanto, porque existem igrejas que ainda não voltaram. Então, eu
me alimento sim dos cultos online, tenho alguns pastores que eu converso, né? Mas é fake, não quero abrir igreja, não quero competir com ninguém, não estou aqui para competir. Como um estabelecimento profissional abre um salão de cabeleireiro do lado do outro para competir, né? Não quero fazer nada disso, tá bom? Então, quando você tiver que perguntar alguma coisa, pode perguntar direto para mim. Não se estressa com isso, não fica preocupado com isso, não, tá bom? Não quero abrir igreja, eu apenas estou gravando os meus devocionais diários, todos os dias, com um intuito, porque além de terem me pedido, porque disseram para mim, pastora, nós temos saudades de ouvir a sua palavra, a palavra que a senhora prega. Eu falei assim, vou começar a gravar os meus devocionais diários e compartilhar com os meus irmãos. E assim eu tenho feito, apenas compartilhado aquilo que Deus tem falado ao meu coração, sem nenhum intuito de nada, tá bom? Nem de bombar no YouTube, de me tornar uma pessoa pública, não, tô longe disso. Há muitos e muitos anos eu já havia dito que esta exposição estava me fazendo muito mal. Então, fica aqui a minha palavra, fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu beijo a todos. Que Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida, tá bom? Deus abençoe você. Fica com Deus. Tchau, tchau.